Force away. The dark side of the Force away. The dark side of the Force away. You don't know the power. You don't know the power of the dark side. Corsa Fortes, nome artístico de Cursino Alberto Nascimento Fortes. Nasceu em São Vicente, Cabo Verde, em 1960. Reside em Portugal desde 1972. É interessado pelo ilusionismo, narração de contos, fotografia e cinema desde a adolescência. Como mágico e contador de histórias, realiza espetáculos de ilusionismo e narração de contos do mundo. A fotografia, o vídeo, a informática, a animação sociocultural e a dinamização cultural têm sido atividades profissionais bem presentes na sua vida. Também tem exercido a atividade de dirigente associativo. Filho de Cursino Fortes, nome incontornável e grande vulto da cultura cabo-verdiana, escritor, político, que faleceu em 2015 com 82 anos. O primeiro livro publicado pelo pai foi em 1974 e este foi o primeiro embaixador cabo-verdiano em Portugal em 1975. Corsa Fortes faz espetáculos de magia em várias associações e instituições e dá cursos de ilusionismo a crianças. Olá, muito bem-vindo a este nosso primeiro podcast, vlog e espaço de conversa que vai ser o lado negro da força. É com muita honra que eu tenho um conterrâneo aqui comigo, um cabo-verdiano, cidadão do mundo e também um amigo que vem exatamente da mesma ilha onde eu nasci. Corsa, podes-me começar por dizer quem é este personagem, Corsa Fortes? Bom, Corsa Fortes é um nome de casa, é um nome sentido, é um nome de referência, porque o nome do bilhete de identidade, esse nome de bilhete de identidade sempre foi um nome dos grandes. As pessoas modestas tratavam-se por diminutivos. Os grandes sempre quiseram dizer o nome completo, com 5 apelidos, seja o que for. Então, o Corsa Fortes é um nome que eu chamo a mim mesmo, mas é só parte de mim. Corsa Fortes deve ser 70% de mim. Há outras coisas que eu não assino Corsa Fortes. Assino Corsa Fortes em tudo aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá gozo a realizar. Assino Corsa Fortes quando eu faço ilusionismo. Assino Corsa Fortes quando eu narro histórias. Mas quando eu estou numa problemática, algo que tem a ver com a comunidade, já não é o Corsa Fortes, é o Cursino Alberto Nascimento Fortes, que é o nome do bilhete de identidade. Corsa Fortes tenta procurar aquele lado artístico que todos temos, aquele lado de exprimir o que tu sentes, mas sem ser egoísta, não o que eu sinto é a coisa mais importante, daquele lado do que eu sinto e que pode ser extensível ao próximo. Esse é o Corsa Fortes. Vamos falar um bocado do teu percurso. Tu chegas a Portugal em 1972? Eu chego a Portugal em 1972. Até 1972 eu sou um indivíduo livre, não tenho cor, não tenho país. Cabo Verde é o centro do mundo para mim, o resto do mundo é o resto do mundo. Brinco em pé de igualdade. Eu chego em Portugal e fico preto. Porque é a primeira vez que tu tomas a noção que os outros te discriminam. Né? Pelo bem, pelo mal, mas discriminam. Tu és o cabo-verdiano. Depois, quando eu venho para Portugal em 1972 e vou para o Colégio Nuno Alves em Tomar. Fico os 2 anos que foi do primeiro ano e o segundo ano do ciclo, que era depois da 4ª classe, eu faço no Colégio Nuno Alves. O 25 de abril de 1974
eu estou no Colégio Nuno Alves em Tomar. E ali começa uma certa noção, porque havia cabo-verdianos que nessa altura estavam no tal 6º ano, 7º ano, que seria o 11º e o 10º, já com alguma consciência política, indivíduos já com uma consciência política, e que sabendo que tu eras cabo-verdiano, começam-te a dizer qualquer coisa, a mostrar qualquer coisa. Eu me lembro, esse foi um ponto muito positivo. Depois vem para Almada, todo o meu percurso é em Almada, e há uma altura que eu vou estudar para a Bélgica. Eu, na Bélgica, só tive na Bélgica um ano escolar, mas é na Bélgica que eu vou encontrar a minha africanidade. Porque um cabo-verdiano, enquanto ele não viver num contexto de outros africanos, dificilmente ele percebe a totalidade da sua africanidade. Ele é africano, mas ele não tem essa noção. É necessário que ele conviva com angolanos, e especialmente com não-palopes, para que essa dimensão se exerça. Eu vou para a Bélgica, onde havia uma comunidade cabo-verdiana a estudar nas faculdades, estamos a falar das faculdades, mas eu não vou para a faculdade, vou para o liceu para preparar para entrar para a faculdade nessa altura. E eu vou para uma cidade chamada a Nova Louvain, Louvain-la-Neuve, e em Louvain-la-Neuve o que é que acontece? No fim de semana, essa cidade se transforma em 90% africana. Todos os belgas retiram-se para o fim de semana das suas casas. Os africanos ficam zairenses, de Centro da África, Mali. E então, entre eles, eu vou ser le petit cabo-verdien. Então é aí que eu vou começar a abarcar a minha africanidade. Porque nós somos cabo-verdianos, somos insulares. Não somos do continente. E então começa a aprender assim algumas palavras de Lingala, a compreender o que era a África, as línguas de mãe da África, que são 3 ou 4, e depois há uma infinidade de dialetos, como é óbvio, né? Pronto, e então quer dizer, é esse percurso de compreender que existia uma africanidade dentro de mim que eu desconhecia, e também de ter lidado muito com os zairenses, tanto da minha faixa etária, como daqueles que já estavam na faculdade, que eram da faixa etária dos meus primos que estavam na faculdade. Foi extraordinária essa aprendizagem. Diz-me uma coisa, tu és filho de um dos grandes poetas cabo-verdianos, a tua relação com o teu pai, sendo ele um político que tem um papel bastante importante, sendo embaixador em Portugal em 1975, tu nessa altura já tinhas a noção do papel que o teu pai estava a desempenhar numa altura tão crítica que foi Não. os primeiros tempos da independência? Não tinha. Todo o africano, uma das coisas que o caracteriza, a minha maneira de ver, eu estou a falar de como eu penso, é a sua inocência. Todo o contexto da África é um contexto quase de inocente. A África nunca fez mal a ninguém. África, todos os povos que foram para a África tentaram discriminar os africanos na sua terra. Todo o contexto africano é um contexto de aceitação do próximo. Não quer dizer que seja perfeito. E então, há uma certa inocência do que se faz, da tua maneira de ser. Tu queres ser o ideal, o social. E compreender que o mundo não era esse mar de rosas, que o mundo é o mundo, com as coisas boas, com as coisas más. Só depois de uma certa maturidade é que tu vens compreender isso. Eu só tive uma noção em Portugal do africano quando eu fui para bairros onde existiam africanos. Até lá eu não tinha essa noção. Vivia num prédio normal. Nos aniversários que eu estava em pé de igualdade com o português luso. Nas nossas festas de aniversário era ela por ela. Mas depois, quando eu ia, por exemplo, para Casal do Marco, chegava ali a uma certa altura, via africanos a descer e entrarem pela mata. Nunca, só mais tarde, é que eu vim compreender o que é que existia lá. A tua vinda, depois desse tempo que estiveste na Bélgica, é para a Margem Sul? Sim, sempre vivi na Margem Sul. Sempre na Margem Sul. A Margem Sul, para ti, independentemente de teres dito que há um reencontro com a África posterior,
Tu tens a noção que geograficamente existe uma concentração grande de afrodescendentes, de imigrantes africanos. Estamos a falar dos anos 80, não é? Sim. Nessa altura era mais difícil ser estrangeiro em Portugal. Digamos que tu, quando vens para Portugal, não és propriamente um estrangeiro, não é? Em termos de cidadania, não és propriamente. Estamos a falar em 1972, Sim. ainda antes de 25 de Abril e antes da independência. Tu não és propriamente um estrangeiro. Depois de todo daqueles tumultos pós-revolução, independência, começou a ser mais difícil. Eu, para te ser sincero, eu não me sinto estrangeiro. Mas eu sei que os outros me veem como estrangeiro. Ok? Mas não me sinto estrangeiro. Não me sinto estrangeiro porque é impossível tu te sentir estrangeiro se o teu intuito for ser um cidadão do mundo. Mas tu tens a noção que os outros te podem ver como estrangeiro. Então, a realidade é essa. Tu estás em Portugal, tu vives em pé de igualdade com os outros, não estás num bairro discriminado, és um privilegiado, entre aspas, és um indivíduo da classe média, digamos, da classe média baixa. Tu tens uma casa normal, tu vais à escola normal, mas tu começas a perceber de que outros não têm isso que tu tens. Tanto portugueses lusos como africanos. E essa noção, por exemplo, a nível de escola, eu não me lembro na escola de ter tido uma questão de racismo comigo. Não me lembro. Agora, eu vi muitas questões de racismo com outros. Então, uma das coisas que tu perguntas a ti mesmo é o seguinte: o que é que eu tenho? Qual é a minha postura que me permite nadar no meio de tubarões, digamos? Qual é a postura que te permite ser igual aos outros? Se tu és um artista, estás no meio de artistas, dificilmente vais ter problemas de racismo em relação à tua raça. Podes ter problemas de trabalho. Mas a pessoa que te vê sabe que tu és igual a ela. Então capta a ti também eliminar tudo o que permite que os outros te vejam como diferente. Eu sei que esta noção é um bocado poética, é um bocado romântica. É o seguinte: o problema do racismo é de quem é racista. Não é de quem se quer fazer vítima do racismo. O problema das mulheres que são vítimas de maus tratos é um problema dos indivíduos que devem ser colocados numa situação de não exercerem digamos, esses maus tratos. Não, embora ela receba, se ela é que recebe a infração desses maus tratos, mas na realidade quem está mal é o próximo. Quem está mal é o racista. Então, eu não devo deixar que a posição de outro me atinja. É óbvio que hoje fala-se muito sobre o racismo, sobre o que é que seja. Mas a grande vertente é que ela existe. Mas a grande vertente é quando menos se falar e mais se agir. Porque o racismo é discriminação. E racismo é só discriminação em relação a uma cor. A discriminação é contra o ser humano, não é contra a cor. Então, quando menos se falar sobre o racismo e mais se agir, quando menos se falar sobre a violência doméstica e mais se agir, assim sim, assim resolveremos o problema. Senão estamos sempre a criar tabus e mais tabus. Corsa, nós já vamos voltar a esse tema. Agora, era importante falar de como surge a magia na tua vida. Ok. Além de fazer espetáculos de magia, também ensinas ilusionismo a crianças. Fala-me um pouco de todo esse teu percurso como mágico, como ilusionista. O ser humano é por natureza mágico. Faz poesia através da magia da palavra. Faz música através da magia das notas. É algo que te toca de uma maneira que te
faz sentir maior em prol dos outros. Desde muito cedo eu gostei do ilusionismo, mas nessa altura acreditava que o ilusionismo e a magia estivessem alguma coisa de transcendente. Quando eu vejo o mágico Barbosa em Cabo Verde, um mágico cabo-verdiano, a atuar nas ruas de Mindelo, Estamos a falar em que anos? estamos a falar nos anos 60. 60. Para eu me lembrar, eu devia ter aí uns 7, 8 anos, por exemplo. Estamos a falar de um anos personagem 60 e tal. que Era um mágico. fazia itinerância. Não, era um mágico mesmo. todas as Um mágico. ilhas. Sim, Era um sim. mágico cabo-verdiano. Mágico. E eu fazia espetáculos para a comunidade. Pronto. Fazia espetáculos nos cinemas, mas eu não fui ver no cinema. Eu vi na rua. Quando eu vi o mágico Barbosa atuar nas ruas de Mindelo, todos os meninos da Rua da Luz, onde eu morava, intentamos criar truques, mas enganando os outros. E aí eu tive noção como era fácil criar magia.